Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias. Para tornar mais fácil para os irmãos, Neemias, Ester, Jó e Salmos. Salmos, Jó, Ester, Neemias. Porque muitos acham que Neemias é profeta, né? Mas está exatamente no bloco dos livros históricos. Eu quero ler com os irmãos o último versículo do capítulo 13 de Neemias. Mas quero convidá-lo a manter aberto o capítulo 13. Porque nós vamos conversar hoje sobre esse capítulo 13. Vamos ler juntos, irmãos, este último versículo, 31. A última parte. Depois de as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. De novo, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu próprio bem. Que Deus nos abençoe através dessa palavra já abençoada. Ludwig von Beethoven teve uma vida marcada tanto pelo triunfo quanto pela tragédia. Aos 5 anos de idade, ele já estava tocando violino. Aos 13 anos, ele já era organista de concerto. Ele se tornou um dos maiores compositores de toda a história da humanidade. Compôs 9 sinfonias magníficas, 5 concertos, incontáveis peças de música de câmara e música para o piano e para o violino sem contas. Mas a vida dele também foi marcada por tragédia, ou por tragédias. Aos 20 anos, ele estava começando a perder a audição. Antes do 40, a sua audição tinha quase que desaparecido. Por volta dos 50, ele estava totalmente surdo. Um dia, ele foi visto, foi ouvido, bater ao piano e dizer repetidamente esta frase: eu vou tomar a vida pelo pescoço e jamais a deixarei ir. Aqueles que o conheceram testemunham, historiadores seus testemunham que ele era um homem, que ele era o homem mais persistente que eles já tinham conhecido e visto. E que ele realizou muito além da capacidade humana normal. Porque ele enfrentou as suas dificuldades e estava determinado a fazer algo sobre isso. E esta, irmãos, fazer algo sobre as dificuldades é uma qualidade que nós estamos precisando dela. Hoje, muitas vezes, quando os problemas surgem nas nossas vidas, as dificuldades surgem, nós tentamos ignorá-los ou ignorá-las. Esperamos que elas vão embora. E aí a gente não precisa de enfrentar. São poucos
mas muito poucos mesmos os dispostos a pegar os problemas pelo pescoço e fazer alguma coisa sobre eles. Isso em todas as dimensões, pessoais, familiares, comunitárias e um punhado de outras realidades. Neemias possuía essa qualidade. Quando algo estava errado, Neemias iria fazer algo sobre isso. Isso é exatamente, irmãos, o que o Espírito de Deus revela-nos através da história de Neemias no capítulo 3. Todinho ele fala sobre isso. Encerra-se o livro exatamente mostrando essas realidades. Os muros de Jerusalém já estavam concluídos. O templo já em pleno funcionamento. O altar já havia sido reconstruído e todas as realidades espirituais já estavam prontas graças a Esdras e a Neemias. Líderes, servos do Senhor, que foram instrumentos do Senhor, não só para uma construção material, mas também para uma construção espiritual entre o povo. Esses dois homens trouxeram pelas suas vidas, pela santidade com que viviam, pelo comprometimento com o Deus daquele povo, conseguiram trazer, pela graça do Senhor, um avivamento. E eles conduziram esse avivamento que movera o coração do povo a voltar a caminhar os caminhos do Senhor. Nós vimos também, irmãos, na história desses dois servos do Senhor, que esse movimento fez com que as pessoas retornassem para Jerusalém. Estavam mudando para dentro de Jerusalém, para os muros de Jerusalém. Isso era uma evidência fantástica do mover de Deus naquela cidade que outrora era uma cidade fantasma. Cidade de velhos, de coxos, de resto, que a Babilônia não quis levar. Mas Deus, de uma maneira especial, colocou naquele meio pessoas, Ageu e outros que Deus trabalhou juntamente com Esdras e Neemias. Neemias o governador, Esdras o sacerdote e profeta. Deus levanta esse povo. Mas Neemias havia se comprometido com o seu governador de que ia voltar. Artaxerxes permitira a Neemias ir a Jerusalém, mas pediu a Neemias que ele estabelecesse um tempo de volta. E quando tudo estava funcionando, quando Neemias viu que aquela realidade que Deus havia colocado no seu coração, um peso na sua alma, na sua vida, Deus já tinha feito e era o tempo de ir embora, de voltar para Artaxerxes, o seu rei babilônico. Neemias volta. E nesse inteirinho que Neemias esteve no palácio, juntamente com Artaxerxes, outras coisas começaram a acontecer. Que não era exatamente aquilo que tinha acontecido. Aí Neemias volta para Jerusalém, passa um longo tempo, alguns dizem que ele demorou 12 anos. Daquele avivamento, quando Neemias voltara para a Babilônia, transcorreram-se 12 anos. E Neemias agora volta. Neemias vai para Jerusalém, fala de novo ao governador, porque Neemias continuava sendo o governador de Judá. No verso 6 do capítulo 13, nós descobrimos isso. Ele diz: mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera. Quando ele voltou a Jerusalém, ele descobriu que algumas coisas não tinham fluído como ele esperava. E aí, irmãos,
vem aquele adágio, que eu nunca vi um adágio tão correto como este. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Se há um homem, se há uma liderança, se há um pai, se há uma mãe, se há um gestor, seja ele qual for, e ocupe aonde eu estiver ocupado, se esse homem é o homem que consegue dar um norte para a família, para a igreja, para a empresa, para a cidade, sai, perde-se o norte. Nós temos essa facilidade, irmãos, de nos perdermos quando ficamos por conta própria. Neemias encontra 4 grandes problemas. Grandes problemas que esse povo estava enfrentando e que deveriam fazer com que eles pudessem voltar ao princípio. E aí ele tinha que pegar isso pelo pescoço. Ele tinha que lidar de forma decisiva antes que esses problemas destruíssem aquilo que Deus pretendia fazer para o povo e através do povo. Que infelizmente, irmãos, o povo não estava vendo isso novamente. Então Neemias precisou de pegar esses problemas pelo pescoço, como Beethoven fez com as suas dificuldades, e não deixar o momento evadir-se, a vida ir-se. Há um momento em que isso precisa acontecer, e Neemias fez isso. O primeiro problema, irmãos, está relatado do verso 4 ao verso 9. E eu chamo essa porção aqui, irmãos, de chegando a um acordo com companhias. Pessoas com quem nós nos associamos. Uma coisa ruim que a gente vai descobrindo, irmãos, na vida, à medida que nós vamos envelhecendo, é que com quem nós andamos de verdade, ou vai nos influenciar para continuarmos andando com Deus, ou vai nos influenciar para sairmos do nosso caminhar com Deus. Não tem outros caminhos. Essa primeira parte é o primeiro problema. Ora, antes disso, Eliasibe, verso 4, irmãos, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Esse aparentado aqui pode no hebraico não ser parente, mas pode ter afinado a ele, a tanto se aproximado dele, uma empatia a tal grau que parece ser parente. Você já teve amigos assim? Ou alguém já lhe apresentou, falou, isso aqui é fulano, que é quase o nosso parente, mas não tem nada a ver, não é casado com ninguém, mas é pela empatia, pela aproximação da família. Então, Eliasibe se aparentou com Tobias, e fizera para este, Eliasibe fez para Tobias uma câmara grande, um apartamento, um local para se estar grande, onde antes depositava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para o sacerdote. Primeiro, irmãos, para eu entender essa amizade, eu preciso de distinguir as duas pessoas que estão envolvidas. E aqui estão eles, 2 homens. O primeiro, Eliasibe.
Eliasibe é o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele tinha sobre si a responsabilidade do templo. Ele era responsável por todas as salas do complexo do templo. Todas as salas, como Mané tem as chaves. O Mané é o responsável. É o administrador do patrimônio da Igreja Presbiteriana de Araraquara. Então ele é o responsável por todas as chaves, e se falta alguma coisa eu pergunto a ele: irmão Mané, aonde estava a picareta que estava aqui? Quem pegou? Irmão Mané, eu estou precisando daquela bombinha para detetizar. Cadê a bombinha da igreja? Eu não pergunto a ninguém mais, eu pergunto a ele, porque está sob a responsabilidade dele zelar por esse patrimônio. O sumo sacerdote estava exatamente para zelar. Claro que lá era muito mais amplo, a movimentação era muito maior, até porque o culto, a liturgia, implicava-se em grandes movimentações. E o sumo sacerdote deveria guardar esses lugares aonde eram depositados os grãos, os alimentos eram armazenados. Responsável também para abrir a despensa, para colocar comida na mesa dos levitas, na mesa dos outros sacerdotes, na mesa dos cantores, na mesa dos zeladores, na mesa dos porteiros, na mesa de quem aguava as plantas, na mesa de todo mundo. Ele gerava isso, ele gestava essa realidade. Ele era o dispenseiro, na linguagem veterotestamentária, responsável por todo o complexo do templo. Segundo homem, Tobias. Tobias, vocês se lembram dele, se vocês se lembram da história da construção do templo. Tobias não era judeu. Tobias era um pagão amonita. Ele não era judeu, era um pagão amonita. E foi um daqueles que se opôs fortemente contra a construção do muro. Ele se opôs abertamente, era um inimigo aberto com relação a isso. Ele foi, irmãos, um daqueles que diz que os muros eram tão lamentavelmente fracos, se uma raposa saltasse por sobre eles, iria derrubá-los. Tamanha a ousadia dele. Ele se juntou com Sanbalate e Gesem, todos dois pagãos, e outros para desprezarem, para zombrarem, para se divertirem às custas dos judeus. Ele era, irmãos, inimigo de Deus. Ou pior, ele era inimigo daquilo que Deus queria fazer. Porque uma coisa, irmãos, é se declarar inimigo de Deus. Aí é problema dele com Deus. Outra coisa é quando ele vem para obstruir aquilo que Deus quer fazer. E aí sabe o que essa pessoa pode fazer? Profissão de fé, batismo e vir atrapalhar o que Deus quer fazer sentado aqui como membro dessa igreja. Tobias buscava impedir o que o povo de Deus estava a fazer em todo sentido que ele pudesse alcançar e influenciar. Mas quando Neemias volta a Jerusalém e ele encontra com Eliasibe, o sumo sacerdote, e percebe que há uma intimidade, há uma associação de intimidade com Tobias, Neemias faz o quê, irmãos? Neemias pega o problema pelo pescoço.
Pensa aqui, eu vou desalojar todas as salas aqui, para hospedar aqui, tornar morador da casa do Senhor um inimigo do Senhor. Um inimigo da obra do Senhor. Aí Neemias chega, irmãos, olha o verso 7. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. No verso 8, isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Não só isso, ao verso 9, no verso 9, eu dei ordens para purificar os quartos. A palavra purificar aqui, irmão, significa defumar. Ele não queria nem o cheiro de Tobias ao redor. Nem o cheiro de Tobias ao redor. Em toda a Escritura, irmãos, nós somos lembrados de novo, outra vez, novamente, que nós não devemos misturar as realidades nossas de caminhada com Deus com o mal. Está de Gênesis a Apocalipse esse princípio. Quando nós nos associamos com pessoas más que não têm nada a ver com o Senhor, estas pessoas vão impedir-nos de caminhar a caminhada que Deus quer que caminhemos. Nós podemos, irmãos, querer ficar sobre um muro, fazer média, e eu chamo isso de média de político, que me desculpe os políticos honestos. Média de político, que para usufruir do meu apoio, me abraça, mas abraça todos os outros, não importa o que eles pensam, ou de que eles são formados, ou o que eles creem. Não há como ficar no muro, irmãos. Ou eu e vocês estamos de pé com Deus e a sua palavra, ou estamos contra eles. E essa foi a postura que Neemias tomou. Que nós não devemos misturar o bem com o mal em nossas vidas. E Deus não quer isso. E Deus abomina isso. E nós podemos colher algo que vai, irmãos, prejudicar a nossa caminhada, tanto aqui e agora, quanto na eternidade. Neemias pega pelo pescoço o problema. E eu gostaria, irmãos, de fazer uma pergunta. Vocês acham que hoje nós podemos cometer esse mesmo pecado? Esse mesmo engano? Podemos estarmos tão preocupados em agradar os outros, em fazer média com os outros, que nós esquecemos o que de fato agrada a Deus e o coração de Deus? Às vezes nós esvaziamos as realidades do complexo da realidade de Deus nas nossas vidas para darmos lugar a pessoas que declaradamente são inimigos do Senhor. Mas nós nos associamos a essa companhia. Até que ponto que eu e vocês estamos comprometendo as nossas convicções? Um pastor presbiteriano nos envergonhou em rede nacional. Se levantou em nome da igreja presbiteriana e ele não é o porta-voz da igreja presbiteriana. Se depois, em particular, você quiser o nome, o telefone, eu te dou. E o que ele falou? Comprometendo as nossas convicções.
por amizade, porque é amizade do fulano de tal, do ciclano, do beltrano, e para fazer média. Será que o mundo, irmãos, nota qual a diferença do nosso andar e do nosso falar, da maneira como nós vivemos? Ou nós estamos vivendo tão parecido com eles, que eles não notam a diferença nossa para com eles? Os tipos de entretenimento que nós desfrutamos, as nossas vibrações de realidades mundanas que nós acatamos e trazemos para o nosso estilo de vida. Será que nós somos iguais a eles? Exceto em reivindicarmos ou afirmarmos que somos cristãos? Nesse caso, irmãos, o mundo só pode chegar a duas conclusões. Ou nós somos hipócritas, falando que somos e não somos, proclamando alguma coisa que nós temos de Deus e na realidade nós não temos, ou realmente, sendo nós cristãos, nós não fazemos nenhuma diferença no tempo e no lugar onde nós estamos. Porque se eles não sabem, se eles não sentem, é porque nós não estamos fazendo nenhuma diferença. Neemias viu a situação e decidiu se livrar da influência do mal, limpando a casa de Deus, e fez o que deveria ser feito. Não permitiu nem que o cheiro do mal estivesse na casa. E é exatamente, irmãos, o que nós deveríamos fazer na nossa própria vida, nas nossas casas e nos lugares onde nós estamos. Não nos associarmos com as companhias que não tem nada a ver com Deus. Não negociarmos, não entrarmos em acordo, não levarmos para casa, não permitir que se durma em casa, não permitir que se envolva conosco. As pessoas vão falar que somos intolerantes. Mas o problema, irmãos, é quando nós toleramos isto. E isso vai atrapalhar aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Mas houve um segundo problema. Um problemão. Um fiasco financeiro. Algo que havia acontecido, que está no verso 10 ao verso 14. Claro que a primeira atitude acarreta a segunda realidade como resultante. Neemias diz: eu também soube. Há uma coisa, irmãos, que todos nós precisamos ficar atentos, não é só uma obrigação do líder, é sermos sensíveis a problemas potenciais. Esta é uma outra realidade que se ganha com os anos. Nós temos que afastar aqueles problemas potenciais antes que eles tornem grandes problemas. E aí a gente vai ser engolidos por esses grandes problemas. De vez em quando, irmãos, agora não mais, porque eu não dou muito papo para esse negócio. Mas eu ouvia muito assim, pai dizer para mim o seguinte: quando surgiu a internet, essas coisas aí, eu ouvi muito sobre isso, porque eu dei uma alarmada com relação à internet, como eu faço com o Facebook, que para mim isso pode ser uma arma tremenda, mas isso é uma coisa que está provocando, irmãos, e nessa igreja tem provocado, irmãos, nessa igreja. Tem membros aí que não tem o que fazer e fica estragando o que Deus está fazendo por esse Facebook. Eu já disse, tem uns que ficam clicando aqui, ó. Lá de cima eu recebo relatório. E eu sei todos os nomes de quem faz. Olha lá, ó. Tem gente lá em cima que está vendo aí embaixo, na galerinha aí, quem fica mandando
comunicando. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Rapaz que chegava para mim e dizia assim: pastor, eu não quero invadir a privacidade do meu filho. Eles merecem privacidade. Eu sei que merece. A hora que eu entro na porta da Lívia, eu bato para entrar. A hora que ela vai entrar na minha, ela bate. Pai, posso entrar? Isso é privacidade. Mas como pai, eu sou responsável para estar alerta e sensível aos problemas potenciais que podem vir e desenvolver na minha vida dos meus filhos, das minhas crianças, da igreja, da minha família. Deveríamos saber o que eles leem, o tipo de música que estão ouvindo, as coisas que poderiam ser influências negativas em suas vidas, porque nós somos responsáveis por nossos filhos. No verso 10, irmãos, Neemias diz o seguinte: as porções atribuídas aos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham voltado cada um para o seu próprio campo. Aqui está a situação, irmãos. No templo de Deus, os levitas e os cantores eram responsáveis pelos deveres do templo. E eles viviam no complexo do templo. Eles comiam ali, eles cuidavam das coisas de Deus. Eles precisavam se alimentar daquilo lá. Mas o que tinha acontecido, irmãos? O sumo sacerdote tinha transformado os depósitos aonde guardava essa alimentação em um apartamento chicoso e confortável para o inimigo de Deus. E o povo começou a ver isso, e o povo agora não contribuía, porque havia um desmando total, eles não sabiam para que o dinheiro estava indo. E aí faltou dízimo, irmãos. A primeira coisa que Deus faz, irmãos, é o que me arrepia a alma. É quando Deus corta o meu suprimento. Quando Deus corta o meu suprimento, eu preciso meter o joelho no chão, a cara no pó e perguntar por quê. A primeira coisa que Deus faz, irmãos. A igreja antiga sabe disso. Quando eu cheguei aqui, irmãos, não tinha dinheiro para pagar o pastor. E a igreja devia o irmão Samuel Bueno um bom dinheiro. A igreja devia o apartamento que ela tinha, que não podia pagar as prestações. Essa igreja. E eu, como pastor, disse assim: está tudo errado. E por isso que eu preguei a primeira mensagem: se quisermos restauração, temos que restaurar o altar. A primeira mensagem que eu preguei aqui, preguei lá embaixo, e disse: se quisermos restauração, temos que restaurar o altar, porque é daqui que emana todo o sustento de Deus para vocês e para mim. E para o projeto que Deus quer que façamos. Não tinha dinheiro para manter o trabalho, irmãos. Os pastores, os sacerdotes, os levitas tinham que dar comida. Eles tinham que alimentar os seus filhos. Aí eles foram para o campo. Foram trabalhar secularmente. Abandonaram as suas funções e foram obrigados a sair para o campo para ganhar o sustento. Então o que aconteceu? Neemias não convocou a reunião da comissão de finanças. Ele não torceu a mão e diz assim: não sei o que vamos fazer agora. Mas no verso 11 ele diz: então, contendi com os magistrados e diz: porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas, os cantores e os restituí aos seus postos. Ele traz de volta aqueles que poderiam fazer com que a situação poderia se mudar.
e os colocou no seu devido lugar, porque ele já havia posto Tobias para fora. Agora, o local do depósito estava lá, e ele poderia ter dizido ao povo, pode trazer o dízimo, pode trazer, está na hora de trazer o dízimo dos grãos, do óleo, do azeite. E aí o texto diz, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, e os depositou lá. Porque agora, irmãos, havia alguém fiel, e ele coloca 4 pessoas, e o texto diz lá, que eles foram colocados na função de gestores, porque eles eram homens fiéis. Irmãos, eu sei que você traz o seu dízimo e muitas vezes esse dízimo você poderia canalizar para abençoar a sua família, para melhorar o seu carro, para melhorar a sua casa, para pagar um plano de saúde melhor, mas você investe aqui. Agora você precisa ter um feedback da liderança dessa igreja, que esse dinheiro não está sendo jogado fora, que esse dinheiro está sendo investido em pessoas e dando condições para que o ministério do reino de Deus seja implantado nos bairros e aonde nós pudermos estender os braços. Porque é duro ganhar o dinheiro, irmãos. Tem irmãos aqui que levantam de madrugada e viajam para isso e voltam na boca da noite. Há irmãos aqui que estão doentes por causa do seu trabalho. Há irmãos aqui que carregam um peso pelo seu trabalho. Há irmãos que já estão estressados pelo seu trabalho. Por que eu vou trazer algo onde não há um direcionamento? Neemias chega e diz assim, pessoal, eu já restaurei cada um no seu devido lugar e coloquei 4 homens para a comissão de exame de contas. Qualquer grão que entrar aqui vai ser colocado e vão prestar conta sobre isso. É dinheiro do Senhor, mas não é jogado fora. Isso não cai do céu, isso tem suor envolvido, isso tem tempo envolvido, isso tem vida envolvida. Mas também, irmãos, Neemias encontrou um outro problema. No capítulo 10 de Neemias, nós encontramos o povo prometendo, no verso 31, prometendo não comprar nada no sábado, prometendo não aceitar nenhum mercadejador dentro dos portões vendendo cereal no sábado. Eles prometeram santificar o sábado e também um ano sabático, viu, irmão Jorge? Abrir mão da colheita do ano sabático, perdoar qualquer dívida no 7º ano. Eles prometeram não só guardar um dia da semana exclusivo para Deus, para o tempo de ler a Bíblia, de orar, de estar com os irmãos, de buscar o direcionamento do Senhor para os próximos dias, mas que de 7 em 7 anos eles iriam fazer o que Deus tinha planejado. Eles iriam deixar a terra descansar, iriam perdoar as dívidas. Mas, irmãos, não foi isso que aconteceu. No verso 15 do capítulo 13, ele diz assim: naqueles dias, vi em Judá que pisavam lagares ao sábado, colheita de uvas, para transformar em vinho. Traziam trigo que carregavam sobre jumentos, colhiam o trigo lá na lavoura. Como também vinho, uvas, figos e toda sorte de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles
por venderem mantimento nesses dias. Irmãos, naquele período que Neemias foi à Babilônia e voltou, irmãos, eles esqueceram do dia do Senhor. Quebraram a promessa. Voltaram a negociar. Voltaram a comprar. Voltaram a vender. Então Neemias fez o seguinte, irmãos. Advertiu-os contra vender mantimento naquele dia. No verso 17 ele diz: e eu reprovei, contendi os nobres de Judá e disse a eles: que mal é esse que fazeis profanando o dia do Senhor. Irmãos, como é bonito a linguagem do verso 20, dá uma olhada lá. Neemias trancou pelo lado de fora os comerciantes da cidade. Isso é coragem, irmãos. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernotaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eles não puderam entrar, irmãos, porque Neemias tinha mandado os porteiros fechar a porta, os portões, e não deixar, quando a sombra batia nos portões da sexta-feira, ele mandava fechar e ninguém entrava. A feira do sábado tinha acabado. Irmãos, a correria que nós estamos, está falando com o irmão Marcos Falcoski, agora ali embaixo. Do disparado que está a nossa vida, irmãos. Eu sei que não é só a minha, a sua também está assim. E nós acabamos não tendo tempo para separar um tempo que é devido ao nosso Deus, irmãos. Há pessoas que estão tão cansadas, irmãos, que não vêm escola dominical e perdem momentos de desfrute da palavra do Senhor. Há outros que estão tão preocupados do amanhã que ficou em casa e vão assistir pela internet. Por isso que esses bancos estão vazios. Há outros que nem ligam, vão fazer outra coisa. Então esse dia para o Senhor nós estamos também quebrando ele, irmãos. Nós não estamos tendo, e Neemias colocou isso no seu coração. Não dá para receber do Senhor a bênção do Senhor se nós estivermos quebrando esse tempo com Deus. Nós precisamos de um tempo com Deus. Verso 21 ele diz: protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. O que Neemias fez, irmãos? Ele viu um problema e fez algo a respeito. Com uma ação enérgica, ele corrigiu o problema. Problemas em potenciais. Ou problema potenciais. Problema que você vai olhar e fala: isso vai me dar problema. Então, meu irmão, pega esse problema pelo pescoço e resolva. E resolva. Por último, irmãos, ele também tinha um problema de desobediência doméstica. No mesmo capítulo 10, no verso 30, eles disseram que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas dele para os seus filhos. Ou seja, Deus havia proibido esse povo de se darem em casamentos aos amonitas e aos moabitas. Porque esse povo havia tentado subornar a Balaão, para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Deus. E esse povo não deu pão e não deu água para o povo de Deus. E por isso que Deus disse o seguinte: não associe com este povo, não case com eles. Mas o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a casar com os pagãos. Pagãos que Deus já havia exatamente determinado que eles não fizessem.
E sabe quem estava pagando o preço? Os filhos. Os filhos. Olha o verso 24. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabia falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Irmãos, os seus filhos não estavam sendo ensinados os mandamentos do Senhor, o Deus de Israel, porque na realidade eles não poderiam nem entender, porque eles não sabiam o idioma. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Se algum moabita ou amonita estiver rondando a sua casa, os seus filhos poderão não falar a língua do reino e não entender o que Deus quer falar com eles. Presta atenção nisso, irmãos. Então, o que fez Neemias sobre isso? No verso 5 ele diz assim: os reprovei e chamei a maldição sobre eles. Ou seja, irmãos, não é que Neemias os amaldiçoou. O que Neemias foi o seguinte: o que Deus amaldiçoou, amaldiçoado está. Eu faço isso de vez em quando. Claro que eu oculto. Toda semana eu reafirmo a maldição de Deus sobre algumas pessoas. Faço isso sem problema nenhum. O que Neemias fez foi isso. Vocês querem? Então, que a maldição de Deus seja sobre vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui para isso. Nós não estamos só de cheiro de vida para a vida. Nós estamos com cheiro de morte para a morte. Para a morte. Agora veja o que ele fez. Ele não só fez isso, mas ele continua dizendo que espancou alguns deles e lhes arrancou os cabelos. Esses cabelos não é da cabeça, é da barba, a honra. Esse Neemias, ele deve ser lutador desse negócio que está aí. Na verdade, irmãos, o que Neemias fez foi a ação direta com relação ao que é mais importante na história de Deus, do povo de Deus. Uma geração após outra geração. Irmãos, é isso que Deus quer. Que as minhas filhas tenham filhos que amem o Senhor. É isso. Francisco, o Diógenes, eu oro todos os dias por eles. Todos os dias. Todos os dias. Família do Francisco é uma família que não permaneceu freiras, mas fizeram, né, Francisco? Muito católico. Do Jorge também. E eles apareceram na vida das minhas filhas. Quando a Lívia foi namorar com o Francisco, eu disse: filha, a responsabilidade é toda sua. Mas em momento nenhum, o Francisco foi maltratado por mim, nem pela Simone. Mas o Francisco é alvo das nossas orações todos os dias. Porque Francisco namorando com a Lívia tem a ver com os meus netos.
E se o coração dele não se render ao Deus da Lívia, isso não vai acontecer mais. Os meus netos, do lado da Lívia, não vão saber a linguagem de Deus. Claro que isso não vai acontecer. Porque o Francisco já sabe disso. Ele convive conosco. Eu disse para vocês um dia desse que eu oro com eles toda vez que eles vão viajar. Mas quando eles forem viajar um dia desse, para ele, Lívia, ore com Francisco. Eu não vou orar mais. Claro que eu vou orar pessoalmente, mas com eles não. Isso é responsabilidade da Lívia. Namorado não é dela? Não é escolha dela? Os filhos, irmãos, é a continuação da bênção do Senhor. Os irmãos não sabem como há no meu coração um santo e bendito orgulho de dizer assim: eu sou a quarta geração de servos do Senhor. Eu quero que meus netos e bisnetos, de ambas as duas, venham nessa igreja e diz assim: meu avô, o meu bisavô foi pastor desta igreja. Aí o Gabriel velhinho vai dizer assim: é verdade, ele foi meu pastor. O Vitor velhinho vai dizer isso. As Marianas velhinhas vão dizer isso. É isso que Neemias queria dizer para o povo. Que problemas devem ser pegos pelo pescoço, ou pegados. Não deixe para depois, querido. Vá para casa e resolva isso. Eu quero deixar 3 atitudes de Neemias. Como Neemias resolveu esses problemas? Primeiro, ele reconheceu os problemas. Ele não os enterrou, não os escondeu, ele os reconheceu e ele disse isso honestamente: estes são os problemas. Irmãos, problemas não vão embora. Encare-os de frente. Pega-o pelo pescoço e diz: problema, eu sei que você está aqui e acabou o seu tempo aqui. Não tem como empurrar, irmãos, com a barriga. O conselho sabe disso. Quando eu detecto o cheiro de um problema, é a união do conselho. Imediato. Nós cortamos pela raiz. Tem sido isso durante 12 anos nossos aqui. Né, Barone? Heber, os irmãos presbíteros. Segundo lugar, ele procurou soluções permanentes para eles. Ele não pôs band-aids. Soluções permanentes. Ele não aceitou desculpas e ele não deu desculpas. Ele não esperou para que eles fossem embora e os deixasse. Ele encarou isso. Ele fez algo sobre estes problemas. Soluções permanentes, irmãos. Outra coisa que a gente aprende com os anos. Tem coisa que se você não fizer com soluções permanentes, brota de novo. Brota de novo. Terceiro lugar, ele lidou decisivamente com esses problemas. Não havia nada aguado quando foram tratados. Não passou a mão na cabeça do problema. Diz: esse é o problema e nós temos que tomar essa decisão.
Pode olhar. Quem jogou a mobília para fora foi ele. Quem confrontou o magistrado foi ele. Quem pôs os sacerdotes, cantores, levitas para dentro do templo foi ele que fez. Quando agora, na hora de falar, põe essa mulherada para fora, foi ele que fez. Amaldiçoou as pessoas, puxou para si a responsabilidade e fez acontecer. Decisivamente. Eu não vou tomar os celulares, não vou tomar esses aparelhinhos que esses meninos estão trazendo. Mas a minha vontade era fazer isso. E se eu tivesse com 35 anos, eu faria isso, porque eu fiz coisa pior. Eu não vou fazer porque essa moçada tem conhecimento suficiente do que eles estão fazendo. E você é o pai deles, a mãe deles. E eles vão ensinar isso para os filhos deles. E vão trazer para a igreja. E aí vocês imaginam, graças a Deus não vou estar aqui mais. Então, irmãos, o que aconteceu? Neemias ora. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu próprio bem. Em todo final, ele agradece a Deus pela ajuda. Todo final, ele reconhece que Deus esteve presente com eles. Ou com ele. Há problemas, irmãos, na minha casa, na sua casa. Há problemas na igreja. Como cristãos, nós temos que enfrentá-los. Precisamos buscar soluções permanentes. Precisamos lidar com eles decisivamente. Então, finalmente, renovar o nosso coração para com Deus. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu próprio bem. O que ele fez com o povo e para o povo, como agente transformador do reino de Deus, ele fez. Mas o que ele faz aqui no final é o seguinte: Deus cuida de mim para o meu próprio bem. Falei isso da Lívia, do Francisco, da Letícia e do Diógenes. Mas o bastão está com eles. A minha oração é: Deus querido, cuida de mim e da Simone para o meu próprio bem. Porque tu és o meu Deus. A minha avó e os meus pais eu honrei. A vocês, como minhas ovelhas, eu vou procurar fazer tudo o possível e impossível para honrá-los. Mas no fundo, eu e vocês somos responsáveis individualmente diante de Deus. E o que Neemias fez foi isso. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu próprio bem. E cada um dos outros tinha que fazer a mesma coisa. E eu estou transferindo isso para vocês nessa noite, em nome de Jesus.